Durante muito tempo, associamos o ato de jogar a uma atividade de lazer e entretenimento. O jogo sempre esteve relacionado à competição, ao fictício, a esportes ou a um passatempo sem maiores compromissos. Ainda há pouco, acreditávamos que o jogo, inclusive, atrapalhava o desempenho acadêmico, já que rouba um precioso tempo do estudo. Pois bem, se você ainda pensa assim, este episódio é para você. Nos últimos 10 anos, cientistas e pesquisadores descobriram que os jogos, principalmente os digitais, ativam partes do cérebro relacionadas ao raciocínio lógico dedutivo, cognição e também a tomada de decisão, influenciando nossa capacidade de abstração ou de interação com diferentes narrativas e regras. A coordenação motora com o domínio espacial e temporal, além da competição ou comparação com outras pessoas em jogos coletivos ou em equipe, também foram considerados aspectos de aprendizagem e de desenvolvimento de habilidades e competências. Mas vejamos um pouco como tudo isso começou. É algo que não para de crescer. Tudo começou com Space War, o primeiro jogo de videogame da história, desenvolvido no MIT, nos Estados Unidos, em 1961. Os jogadores controlavam naves e podiam atirar mísseis uns contra os outros. O primeiro console comercializado no mundo foi o Magnavox Odyssey, vendido em 1971, com o clássico jogo Pong, que lembrava uma partida de tênis de mesa. Em 1977, chega ao mercado o Atari, jogos de corrida, o famoso Pac-Man, e um controle em forma de manche com um botão disparador foi uma revolução no mundo dos games. Depois, em 1985, veio a fase da Nintendo e do Master System. Mais cores, resolução de tela, músicas e até voz digitalizada saindo dos jogos. Chega ao mercado então, no começo da década de 90, o Super Nintendo, o Mega Drive e o Neo Geo. Os games ganham os lares de jovens e adultos em todo o mundo, e a indústria dos jogos se firma como algo milionário. Em 1994, chega às lojas o PlayStation e o Nintendo 64, e o mundo dos games finalmente conquista o universo tridimensional e gráficos que começam a se aproximar do mundo real. A partir daí, os avanços foram em progressão geométrica. Videogames que permitem realidade aumentada, a interação direta entre o usuário e o jogo por meio de movimentos na sala, além de jogos com gráficos quase perfeitos, que permitem que dezenas de pessoas joguem conectadas pela internet. Hoje, a gamificação passou a ser uma forma de usar elementos comuns dos jogos em situações que não se restringem ao entretenimento, facilitando os processos de aprendizado e engajamento das pessoas na escola, nas empresas e até mesmo na psicologia e na medicina. Na psicologia, pode ser útil, por exemplo, a criar maior interesse dos pacientes nas sessões, aumentar a motivação, isso porque ele é estimulado através dos princípios de um jogo a ter benefício final, que neste caso pode ser a mudança ou adaptação a um novo comportamento desejado. É aquela história, sair do tradicional estilo em que os pacientes apenas falam durante um determinado tempo e o psicólogo escuta, com o objetivo de fazer a pessoa descobrir seus caminhos por si só. Com um processo gamificado, o indivíduo, de forma lúdica e interativa, é levado a se autodescobrir. Um exemplo prático e já usado em todo o Brasil e em diversos países como o Japão é o jogo de tabuleiro My Pet, muito usado por psicólogos, criados em 2016. No formato de um jogo de tabuleiro, à medida que o paciente vai jogando um dado e avançando nas casas do tabuleiro, vai respondendo perguntas e desafios instigantes sobre a vida.
Há pelo menos uma década, a utilização de realidade virtual na medicina era coisa limitada aos filmes de ficção científica. E se usar a realidade virtual na medicina era algo improvável, utilizar games na educação de qualquer área já ultrapassaria os limites do absurdo. Por outro lado, os simuladores já eram muito utilizados nas áreas militares para treinamento de seus soldados. Ao mesmo tempo, a realidade virtual já colaborava na fabricação de aviões e também em esportes como a Fórmula 1. Na medicina, todavia, os últimos anos foram cedendo terreno às inovações que se propunham a dinamizar várias ações da área. E aí, com a MedRoom, são visualizadas com grande realismo todas as partes do ser humano e sem a necessidade do uso de cadáveres. O hospital que utiliza também visa aumentar o acesso à realidade virtual da MedRoom por meio da produção conjunta de um escape games, abrindo parênteses, jogo no qual o participante está imerso em um espaço e precisa solucionar charadas para conseguir sair, com temáticas, claro, de saúde. De fato, o jogo virou uma sensação e todos ganharam com isso. Passamos a maior parte da nossa história estudando nós mesmos. As melhores mentes que já existiram dedicaram seu talento para entender e representar o corpo humano. Gravuras, fotos e exames de imagem são representações do interior de um lugar que é impossível entrar. Até agora. De um simples curioso ao médico mais experiente, todos agora podem olhar nosso corpo de uma maneira nunca antes vista. Um aprendizado clássico que na realidade virtual ganha um novo sentido. É a oportunidade de estudar o corpo humano de uma nova perspectiva. E novas perspectivas são fundamentais para o melhor aprendizado. Trazendo esse raciocínio para o ambiente corporativo, a gamificação atua como um potencializador dos resultados de uma empresa. Isso porque ela aumenta a capacidade de absorção do conteúdo e eleva consideravelmente o engajamento e satisfação dos funcionários com as atividades da gamificação. De acordo com o livro Gamificação, como criar experiências de aprendizagem engajadora, da autora Flora Alves, 55% das pessoas demonstram maior interesse em empresas que oferecem games como forma de aumentar a produtividade de seus funcionários. Esses 55% contrapõem os 8% de engajamento espontâneo sem uma gamificação. No ambiente empresarial, encontramos pessoas de várias gerações, compartilhando diversos interesses e muitas vezes competindo por posições melhores. É nesse contexto que a gamificação ela entra, uma vez que ela busca tornar as atividades do cotidiano em uma aprendizagem engajadora, atrativa, divertida e também efetiva. Na criação de uma gamificação é preciso enxergar as atividades empresariais de uma forma que desperte gatilhos mentais e também faça aquela velha chamada para a ação. Assim, a pessoa naturalmente se envolve com o sistema gamificado e isso ela faz voluntariamente e acaba gostando da experiência que tem. E aí, uma vez que se torna prazeroso, isso traz bons frutos. Essas ações são: primeiro, identificar o problema em seu aspecto mais evidente. Segundo, identificar o que torna aquilo em algo frustrante, tedioso e não divertido. E terceiro, projetar e planejar para tornar aquilo em algo muito mais divertido, pensando no comportamento do jogador. Esses são os benefícios da gamificação no mundo empresarial. Se a empresa onde você trabalha ainda é do tipo que proíbe o uso de comunicadores e redes sociais, alerte seu chefe, hein? Eles podem estar desperdiçando uma grande oportunidade. Enquanto muitas proíbem, empresas mais modernas colhem o resultado da introdução de games no dia a dia da corporação.
A gamificação não é conceito novo. A experiência dos jogos já é aliada com sucesso à pedagogia, tornando as aulas mais criativas e dinâmicas. Há sites de e-commerce para atrair compradores, e jogos corporativos são usados para trabalhar a criatividade e inovação dentro de algumas empresas. Nesta empresa, por exemplo, a ideia veio com o objetivo de equilibrar a gestão de pessoas e a gestão de resultados. É preciso considerar que estamos aprendendo a todo momento. Seja em casa, no trabalho ou na escola, basta estarmos focados em uma determinada atividade para que possamos extrair algum tipo de aprendizado. A cultura dos jogos digitais nos mostra isso. É possível criar um ambiente propício para que o aprendizado possa acontecer a partir das experiências e cenários criados para que os alunos e colaboradores se sintam motivados, engajados e dispostos a errar, acertar e assim aprender com essas atividades. Ao mesmo tempo, é possível analisar a trajetória dessas experiências individuais e coletivas para avaliar os colaboradores e alunos, oferecendo-lhes um feedback e priorizando determinados temas e assuntos que precisam ser melhor estudados. A gamificação é o presente e o futuro da gestão do aprendizado, seja no mundo corporativo ou nas escolas. Não se trata de desmerecer a atual estrutura pedagógica nem as gestões de empresas vigentes no Brasil, e sim de modernizá-las e adequá-las aos nossos tempos. Afinal, aprender é um desafio que nunca acaba e, portanto, deve ser sempre reinventado.